Bom, bem-vindo à parte 2 do Fiz o Timbre do Train of Thought, do Dream Theater. Eu resolvi fazer a parte 2 desse vídeo porque, geralmente, quando eu trago o Fiz o Timbre, eu faço o timbre principal do álbum, né? E para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, Fiz o Timbre, o nosso quadro aqui semanal, que eu trago aqui um caminho das pedras para você recriar da forma mais próxima ao timbre de algum álbum. E aí eu passo um... Você vai acompanhar aqui no vídeo, mas eu explico de um jeito que você consiga recriar esse timbre em qualquer equipamento, entre aspas. Eu te passo um caminho das pedras para você testar e chegar mais próximo. Esse é o objetivo do Fiz o Timbre. E aí, já tem aqui no canal a primeira parte do timbre que eu ensino a fazer o timbre distorcido desse álbum. O legal foi que, como o John Petrucci ele usa os amplificador Mark desde 1900 e Guaraná com rolha. E qual que é a ideia? A ideia deste Fiz o Timbre em específico foi recriar o timbre sem usar o amplificador Mark. Por quê? Porque o Mark, você dificilmente vai achar uma simulação, uma modelagem dele, e até captura, é mais difícil, de uma forma decente, de que realmente tenha o som do Mark. E como você tem essa dificuldade, eu resolvi fazer o timbre usando um outro amplificador Mesa Boogie. No caso, eu usei um Highlander lá, uma modelagem de Highlander, mas você pode usar um Mesa Boogie do Rectifier, enfim, tem um próprio Highlander se você tiver aí uma modelagem dele. E estamos aqui no episódio 2, fecha esse parênteses todo para você entender. Eu vou te ensinar como fazer o timbre limpo desse álbum, porque eu também fiz uma versão do timbre limpo desse álbum usando o Highlander. Ainda não estou usando nenhuma modelagem de Mark V, Mark IV, enfim, que foi o que ele usou lá no álbum. Estou usando outro Mesa Boogie, o canal limpo desse Mesa Boogie, e eu vou te explicar assim, como que você vai chegar nesse timbre também sem precisar de um Mark, de um Mesa Boogie Mark 4, 5, enfim. Explicado toda a situação, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Pedro aqui, a gente fala sobre música, guitarra e metal, então considere se inscrever se você gosta desses assuntos. Se você tem interesse aí em vídeos de plugins, em vídeos de timbre, recriar sons de álbuns famosos, fica pelo canal, se inscreve, vai ajudar bastante. A gente aí acabou de bater a meta de 500 inscritos, se já não está disponível, vou disponibilizar aí um pack de capturas pra galera, rumo aos 1000, e aí eu vou trazer um segundo pack, então considere se inscrever. Deixa o like, ajuda o vídeo a ser entregue para mais fãs de Dream Theater, e se você não gostar, no final você pode deixar uns likes, tá tudo bem. Bom, de novo, você entendeu aí que a gente vai usar um timbre limpo de um outro Mesa Boogie que não é o Mark V. Então, se você quiser, você pode tentar fazer com um timbre limpo de Dual Rectifier, se você tiver a opção, um timbre limpo do canal limpo do próprio Mesa Boogie Badlander, né? Eu falei Highlander, mas Highlander é o nome da modelagem da Audio Assault. O Mesa Boogie Badlander, ou o canal limpo de outro amplificador Mesa Boogie que você queira. Pode até ser o Mark, se você chegou nesse vídeo e tem também, não tem problema. E aí outra coisa que eu quero mencionar também antes de eu passar a equalização do amplificador é que eu fiz um timbre pro álbum todo. Só que se você conhece o Dream Theater, você sabe que só nesse álbum tem 3 afinações, se não 4. Tem 4 afinações? São 4 afinações nesse álbum que tem. Então assim, eu não fiz um timbre para cada afinação. É um timbre geral e eu usei em todas. Então vale a pena ali, se você for usar uma guitarra de 7 cordas, que é a afinação mais grave, fazer alguns ajustes mínimos. Você vai usar a guitarra que está só meio tom abaixo lá em Stream of Consciousness. Outra equalização, se você quiser ajustar. Tendo isso em vista, bora pro timbre que você vai ver nesse vídeo aqui. Eu tô deixando aí na tela para você, mas só para você entender o que eu fiz. Eu deixei o master do amplificador no máximo, já começando, né? E já deixei lá o ganho no mínimo, que é para garantir que o som vai ser limpo. O John Petrucci gosta de deixar bem claro, né, todas as vezes que ele dá entrevista, que o timbre limpo do amplificador ele tem que ser limpo mesmo, tem que ser cristalino. Então, por isso que a gente coloca lá o canal no volume máximo, mas o ganho desse canal a gente deixa no mínimo. Então você já tá vendo aí. Eu deixei o Presence em 3 horas, né, passando aí da esquerda para a direita. O Bass em 1 hora. O Mid no meio mesmo. Eu mexi só um pouquinho, tirei um pouquinho, mas se você não quiser também não precisa. E o Treble em 2 horas. Então é para ele ficar um timbre mais cristalino também, né, para ele ficar um timbre muito grave. Até porque, como eu falei, dependendo se você for usar ali as afinações mais baixas, né, as afinações em Dó, afinação em Si de 7 cordas, pode ser que ele embole, pode ser que não fique tão bom assim. Vale ressaltar que antes desse amplificador, eu usei um compressor
para deixar as notas mais ou menos volume, para deixar um volume mais igual ali em todas as notas que vão ser tocadas, porque o Petrucci usa bastante dedilhado, ele arpeja bastante coisa nesse álbum, então, e mistura ali notas graves com mais agudas. Então é legal você ter um compressor para garantir que o volume ali de paletada vai ser ajustado dentre essas notas. Então deixei aí um compressor simples, qualquer compressor aí que você pode deixar que tenha ataque e sensibilidade, basicamente. Deixei o volume no máximo para garantir que o sinal vai entrar todo, que vai chegar bastante sinal no amplificador, mas a saída você pode ajustar. O ataque eu deixei mais ou menos em 9 horas e a sensibilidade do compressor mais ou menos em 10, 11 horas. Faz o teste aí para ver como que vai se adequar isso ao seu estilo de paletada. O compressor tem mais a ver com isso do que necessariamente com o timbre. Para esse timbre aqui, por incrível que pareça, eu testei algumas caixas, testei caixa Marshall, testei caixa Mesa Bug, e para mim a que mais fez sentido aqui foi a caixa do diesel, a caixa 4 de 12 do diesel. Não é a caixa que o John Petrucci usa, já quero deixar isso aqui bem claro, a caixa que ele usa é a 4 de 12 Mesa Bug e ele usa as caixas 2 de 12 também. Se você tiver uma modelagem dessa caixa, um IR dessa caixa, testa. Caso contrário, você pode ir numa caixa 4 de 12 Mesa Bug, uma caixa 2 de 12 na Mesa Bug também, que é a caixa dos Mark, e provavelmente também vai funcionar super bem. Nesse caso, fugindo a regra, acontece um pouco com o Petrucci, né? Em vez de usar um SM57, foi usado um modelo 421, tá? Um microfone 421 na boca do falante, e ele está inclinado, tá? Ele está no ângulo de 45 graus, levemente afastado da boca do falante. Vale a pena aí citar essa informação, porque se você for usar com o SM57, ele provavelmente vai ficar um pouco mais brilhante e instalado do que ele deveria. O 421 ele tem como é que fala? As frequências que ele cobre, as frequências que o MD 421 cobre são diferentes do SM57, ele é um pouco mais fechado. Para esse timbre aqui, para ele ficar não instalado, ardido, chato, funcionou bem. Então faz o teste aí, o 421, inclinado no ângulo de 45 graus, um pouco afastado do centro ali, no meio da calota, entre o centro e a borda do falante. E aí, por fim, vem a parte legal, a parte divertida, porque aqui a gente usou, eu optei por usar todos os efeitos pós-gabinete, mas você pode testar fazer isso antes. É legal falar que esse timbre aqui eu fiz inspirado nas guitarras do Train of Thought, mas o timbre limpo do Petrucci meio que segue uma característica única, então dependendo se você quiser só ter esse timbre aí para usar em outros álbuns também, outras músicas, você está totalmente livre, até porque você tem a liberdade para fazer o que você quiser, você pode até tocar sem o timbre do Petrucci, se você quiser também. Mas enfim, dito isso, você pode usar isso aí como parâmetro para os álbuns também. Valeu falar aqui que, começando aí pelo, você tá vendo na tela tudo, mas vamos passo a passo. O equalizador eu mexi em duas frequências especificamente. Eu adicionei 1K de saída em cima da frequência de 1800 kHz e eu coloquei 1K na frequência de 4K. Exato, lá em 4K eu coloquei a frequência, lá na frequência de 4K eu coloquei 1 dB e meio aí de saída, para fazer aí deixar o timbre um pouco mais brilhante, ao mesmo tempo que ele não tá tão instalado, tão chato. Fiz esses ajustes aí, esses boosts. Depois disso aí, que vai dar uma diferença também e até uma disfarçada nos agudos do timbre, a gente tá usando um chorus. Eu tô printando aí, coloquei na tela o que você precisa ver, mas o importante é que você saiba que o rate do chorus tá ali em 11 horas e o depth, que é a profundidade, tá em 1 hora. Basicamente aí todos esses são os parâmetros que basicamente tem em todo o chorus, né? Então você vai ajustar dessa forma. E o level tá ali em 11 horas também, isso dá aqui uns 30, 40% de chorus. Ele tem um pouco mais de chorus do que deveria. Mas de novo, faz o teste, porque a sua modulação de chorus pode ser diferente da que eu usei aqui. Essa aqui é uma simulação que simula, uma modelagem que simula lá o chorus do clássico da Boss. Sei que você tem um outro aí. Então, testa também, mas tem esses parâmetros aí como guia. E aí as ambiências que a gente usou aqui pro timbre ficar mais espacialzinho, mais bonitinho, mais sensual. E é um delay com uma repetição muito curta. Esse delay está com a repetição ali em 300 milissegundos, com um feedback ali em 30%, que é para ter umas 3 a 4 repetições, não precisa de muito mais que isso.
Só que o mix desse delay, ele tá mais ou menos aí, tô deixando na tela, né? Mas mais ou menos para você, ele tá ali em 15%. 20 se muito, tá? A ideia é que tem uma segunda repetição ali bem baixinha, depois da paletada principal, para deixar o timbre um pouco mais espacial, um pouco mais presente, para não ficar tão seco. Então tem ali mais ou menos em 300 milissegundos, 280, 350 no máximo, testa aí, com feedback bem curto, e um mix também bem tranquilo, que é só para ele preencher uma camada no fundo do timbre, para não ficar um dedilhado seco. E por fim um reverb, que esse reverb aí você pode até te assustar com o tanto de parâmetro que ele tem, mas o que eu mexi basicamente nesse reverb, o decay dele, não tá um decay tão grande, então pensa que o seu decay vai estar ali de 0 a 10, ele vai estar em 3, 4. O tamanho de sala que eu mexi, eu deixei uma sala grande, embora o decay tá pequeno, que vai trazer uma profundidade diferente, né, do que se fosse um decay maior. E o mix desse delay, o mix desse reverb tá em 20%. 25, eu acho, no máximo. Então, pensa que você vai usar aí um mix de reverb também não muito grande. É também para ele trazer uma profundidade, mas não é para o timbre ficar muito, muito, muito longe, muito distante. Então, essa combinação de ambientes, inclusive, fica bem legal para trazer esse som aí que você ouviu aí. E aí, nesse timbre é isso, meu querido. Não tem muito o que falar, que todos os sons que você ouviu aí, eu usei a posição do meio dos captadores, então é uma combinação dos dois captadores aí da guitarra. O John Petrucci usa... As guitarras do John Petrucci sempre tiveram só dois captadores, dois humbuckers, então saiba que você tem... É o ideal que você use a posição do meio, por padrão. Saiba também que o John Petrucci usa a combinação lá na guitarra dele de um captador piezo, não sabe, né? Se você já sabe, não tem problema. Mas ele usa uma combinação de piezo com o timbre limpo da guitarra, que quer dizer que você vai ouvir um som meio misturado de violão, uma simulação de violão, e o timbre limpo da guitarra, que foi isso que eu te ensinei a fazer. Então, nem acabei não misturando os dois aqui, para não mascarar o timbre que eu tô te ensinando a fazer. E aí você faz o timbre e fala, nossa, mas não tá igual do CD, do vídeo lá dele, porque o vídeo dele tinha o... Entendeu? Não quero deixar misturado a simulação de violão com o timbre limpo. Saiba que são essas duas camadas, se você for gravar alguma coisa, se você for tocar ao vivo, aí, se você conseguir splitar o seu sinal e tiver esses dois timbres juntos, é excelente. Mas é isso. Deixar a guitarra soando limpo. Aqui não tem basicamente noise gate, porque não tem... É um timbre limpo, né? E eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra você. Só tomar cuidado aí com o captador que você vai usar. E saiba que tem que ter se você quer replicar da forma mais fiel possível, tem que ter um timbre limpo de violão ali correndo em paralelo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse timbre, se você gostou, se você quer mais fiz o timbre em um formato mais diferente como esse, se você quer fiz o timbre de sons limpos. Eu acabo não trazendo muito aqui som limpo, porque geralmente a gente metaleiro gosta mais da parte distorcida da guitarra do que os timbres limpos. Mas se você quiser, eu posso trazer. Deixa aqui nos comentários um timbre que você quer que eu faça, qual que é o próximo timbre que você quer ver aqui no canal. Seria legal aí saber a opinião de vocês, até porque teve alguns vídeos aqui que já saíram porque vocês pediram. Então, deixa aqui nos comentários, não vacila. Deixa o like, compartilha esse vídeo se você achou que esse vídeo realmente serviu de alguma coisa, se te ajudou. Esse timbre aqui, eu gosto de falar que todas as capturas a gente deixa, eu deixo lá no nosso clube de membros do Patreon. Neste timbre aqui, como ele é um timbre limpo, eu vou deixar lá só a captura do amplificador, tá? Se você quiser ter essa captura, se você já for membro do Patreon, tal, vai estar lá a captura desse amplificador limpo, já o som limpo certinho, para você só precisar adicionar as modelagens e ambiente. Então ali, tanto o timbre já com compressor e já com o equalizador pós a caixa, já vai estar configurado lá. Você só vai precisar colocar depois um chorus, delay e reverb para chegar nesse timbre. Então, se você não é membro do nosso Patreon, dá uma olhada lá. Todos os timbres do Fiz o Timbre estão lá, as capturas, e essa não vai ser diferente. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer, por hora. Então, forte abraço.